As nossas relações humanas, as nossas relações sociais, são todas relações de força, relações de poder, segundo Michel Foucault. Não tem como a gente falar de poder se a gente não fala de Foucault. Foucault, um grande pensador da França no século XX, ele traz para a gente, em sua vasta obra, a condição de poder, né? Só que não uma teoria. O próprio Foucault, ele rejeita a ideia de que ele criou uma teoria de poder. Não, ele apenas gerou um processo metodológico para entender esse poder. Porque na concepção do pensador francês eu não tenho como definir o poder, porque a partir do momento que eu defino algo, aquele algo ele eternamente vai ser aquilo e não muda. Então, para o Foucault, o poder ele é extremamente transitório, extremamente fluido, está sempre em movimento, uma relação histórica se transformando. A forma, né, desse poder ele altera. Claro que a ideia em si, né, ela vai continuar a mesma, que é a ideia de eu tentar exercer ou exercer a minha vontade sobre o outro. Só que existe N maneiras de a gente fazer isso, então não tem como definir o poder de uma certa forma. Então o Foucault ele vai trazer uma nova perspectiva para a gente, para a filosofia, para a sociologia, sobre a discussão de poder, e isso é extremamente interessante, porque ele quebra com a ciência política tradicional, com as ideias da teoria política inicial, que são dos contratualistas e também do Maquiavel. Né? Porque quando a gente pensa nessas ideias básicas, a gente vai pensar no poder como algo fixo, como algo que está centralizado no rei, que está centralizado na instituição, né, na democracia, não importa, ele vai estar lá. Isso o Foucault chama de macrofísica do poder. O poder na sua macro. Eu tenho o Estado ele é um órgão, uma instituição que exerce o poder. Só, porém, o poder ele não está centralizado ali e emana para o resto. Na concepção de Foucault não é isso. Na concepção da ciência política tradicional, da teoria política tradicional, a gente vai ter essa compreensão que o poder está ali no rei, né? E o rei ele é a pessoa toda poderosa. Só que para Foucault o poder ele não é posse. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente analisar o poder. O poder não é posse. O poder ele não está num lugar fixo. Você não consegue pegar ele e guardar no seu bolso. O poder ele está em todo o local. O poder está diluído no tecido social. Essa é a concepção do Foucault. Porque se o poder fosse posse, e aí o poderoso é aquele que consegue exercer a sua vontade sobre o outro, seria muito complicado, porque vamos pensar, se eu tenho um rei e ele em conflito com outro rei, que são dois, né, que possuem poder, na concepção da teoria política clássica, que possui poder, então os dois estariam exercendo a vontade sobre o outro. Só que isso não acontece, porque eu tenho um vitorioso e um não vitorioso, porque toda relação de poder ela tem essas condições, né? Aquele que consegue exercer e aquele que sofre. Então, não tem como eu possuir poder. Tem como eu exercer o poder. O poder é algo que está aqui no meu tecido social e eu exerço ele. Tem hora que eu consigo exercer minha vontade sobre o outro, tem hora que não. Tem hora que é o outro que exerce a vontade sobre eu. Então, nessa relação sempre vai ter o poderoso e o não poderoso. Então, a gente entende que eu não possuo poder, eu exerço. E isso é um ponto extremamente essencial. Então, o poder está aqui, totalmente diluído dentro da minha sociedade, só que não é que o Foucault entenda que o Estado não tem importância para a sociedade. Claro, o Estado tem muita importância. Só que, para o Foucault, o Estado ele está dentro dessa construção de relações de poder de uma forma ou de outra. Não é ele que guarda o poder.
ele participa do nosso tecido social. Ele se relaciona, e a nossa relação, nós com o Estado, né, é uma relação de poder. E vai se transformando ao decorrer do processo. Nessa perspectiva que Foucault ele vai analisar e entender que existem tecnologias desse poder, né? Então ele vai me dizer 3 tecnologias que o Estado ele construiu para exercer esse poder. A primeira tecnologia que ele vai trazer para a gente é a tecnologia do poder soberano, a partir do suplício, onde eu penso mais ali em sociedades um pouco mais antigas, em monarquias mais absolutas, né, onde o poder é exercido de uma forma mais violenta no corpo do indivíduo. O segundo grande poder que o Foucault traz para a gente é o poder disciplinador, né? E esse seria o poder que a gente mais aborda na concepção do Foucault, né? O poder disciplinar, o poder de moldar os corpos dóceis dentro das instituições disciplinadoras, como escola, como exército, como prisão, né? Então, é um poder onde a execução desse poder ele não acontece de forma violenta no corpo do indivíduo, como aconteceu no poder soberano. É um poder de uma forma mais sutil, né? É moldar a partir de uma vigilância, né? Então a gente vai ter esse poder disciplinar, que ainda a gente pode aplicar hoje em vários contextos da nossa sociedade. E quando a gente pensa já no século XX, a gente pensa em uma transformação, né? Em uma transformação onde esse poder disciplinar ele continua existindo, né? Porque ele se faz necessário, mas aparece outra necessidade, porque a gente volta ao ponto na ideia de que o poder ele se transforma. Eu não exerço o poder da mesma forma sempre. A gente vai se transformando historicamente. E aí eu crio a ideia do biopoder, né? O biopoder numa perspectiva já mais um pouco totalmente diferente do poder disciplinar, né? É um poder aqui que agora é gerar segurança, gerar vida, gerar o cuidado, né? E isso junto com o poder disciplinar. Então o Foucault ele vai me trazer essas 3 possibilidades de tecnologias ao decorrer da história. Claro que, como a gente estava falando, como esse poder se transforma, atualmente a gente tem outras perspectivas. Gilles Deleuze, que foi um dos grandes pensadores também francês, que foi amigo do Foucault, ele me traz uma perspectiva de que, olha, o poder disciplinar ele não está funcionando mais e a minha sociedade está saindo desse poder disciplinar e entrando naquilo que ele chama, junto com o Félix Guattari, de sociedade de controle, né? Uma sociedade que é uma vigilância 24 horas, onde eu consigo controlar as pessoas a partir de uma perspectiva de saber tudo o que elas fazem. Tecnologia, internet, eu gero uma individualidade, né? Então, quando a gente pensa nessas condições, a gente pensa que, para Foucault, o poder vai ser algo sempre transitório. Uma hora eu exerço, outra hora é você que exerce, outra hora é outra pessoa que exerce. E todas as nossas relações, toda a nossa existência dentro da sociedade é esse embate de forças. Da minha vontade querendo se colocar sobre o outro e a da vontade do outro querendo se colocar sobre mim. E assim a gente vai construindo a forma que a nossa sociedade é, e assim a gente vai se construindo como o indivíduo, né? Porque na concepção do Foucault não existe um sujeito, porque quando eu defino o sujeito, vem aquela mesma condição. A partir do que eu defino algo, aquele algo ele sempre vai ser daquela forma. E o sujeito não é isso. O indivíduo não é isso. É o que ele vai chamar de subjetivação. A gente é uma formação dentro dessas relações de poder, essas relações que nós vivemos dentro da nossa sociedade, que vai nos formando de diversas formas. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.